padre autorizou. O que eu apertei? Pronto. Acho que podemos começar, padre. Fazer uma oração inicial? Sim. Amém. Amém. Jesus, assim vossos fiéis, e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, Rogai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós. Senhor nosso Deus, iluminai a nossa inteligência, também a nossa alma, para poder fazer sempre a vossa vontade, especialmente no serviço ao Senhor na liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom povo, vamos lá. Eu sou o Padre Gabriel, da Paróquia São João Batista, lá em Taguatinga. Esses dias eu completei 3 anos de padre, no dia 6 de agosto. Junto com o Padre Alisson. Então, eu fui padre na minha paróquia, no instante. Vocês conhecem o Padre Alisson aí? A gente foi ordenado juntos, então tenho 3 anos de padre e há 2 anos estou na Paróquia São João Batista, lá em Taguatinga Norte. E também há 1 ano fui designado para a função aí de diretor espiritual e orientador do coro da Arquidiocese de Brasília, né? Que tem 2 anos de existência, 1 ano de que os trabalhos foram iniciados na prática, né? E, enfim, estamos aí tentando ajudar nesse sentido. Então, eu não tenho uma formação acadêmica de música, a minha formação é litúrgica e curiosa, de curiosidade. Então, no sentido de que eu tenho a formação teológica, né, do nosso seminário arquidiocesano, na Arquidiocese de Brasília, mas boa parte desses estudos tem a ver mesmo apenas com um estudo pessoal. De qualquer maneira, o Papai do Céu foi designando aí já alguns serviços nesse sentido pra gente e pra mim, né, e nas paróquias por onde eu tenho passado, eu tenho tentado me esforçar nesse sentido, né, de tentar ajudar com relação a buscar uma música mais litúrgica, condizente com o que a igreja ensina nos documentos e por aí vai. Para iniciar, eu queria, antes de passar os slides, apresentar algumas referências, né? Eu gosto de trazer, para mostrar mesmo os livros físicos, algumas referências importantes que nós temos. Então, na igreja nós temos alguns livros que são livros legislativos, vamos dizer assim. Eles definem leis litúrgicas ou de qualquer outro tipo. Então, o direito canônico é bem conhecido como o livro de leis, das leis eclesiásticas, né? As leis que a igreja define e para o bem viver, né? A regulação aí do máximo possível, do melhor possível da vida da igreja. Lembrando sempre aquele objetivo final que tem lá no direito canônico, né? Para a salvação das almas. A salvação das almas. Só que tem livros de leis litúrgicas, de leis que não estão lá, né? No Código de Direito Canônico, ele não regula tudo. Esses livros são os rituais, por exemplo. Então, os rituais que nós temos para as diversas celebrações da igreja, eles são livros de leis litúrgicas, então eles têm força de ser obedecidos. Nós temos um deles, esse daqui, que é a Instrução Geral do Missal Romano e a Introdução ao Lecionário. Essa aqui é a versão mais recente, né, conforme o Missal que a gente usa hoje em dia, a 3ª edição do Missal, a 3ª conforme o Missal Romano, né, a 3ª edição típica vaticana.
e que foi lançada para nós somente em 2023. Né? Muitos outros países tiveram a sua antes, nós tivemos a nossa em 2023. E esse daqui é o livro atualizado, certo? O antigo tinha uma capa verdinha, esse daqui tem esta capa aqui. Então, esse daqui é importantíssimo, importantíssimo. E tem muitas indicações com relação à música também que nós temos de nos atentar. Ele fala da missa como um todo, né, os vários elementos da missa, as partes da celebração, como preparar uma celebração, etc. Mas fala também em alguns trechos sobre o papel da música nas várias partes da missa. Então, esse aqui para iniciar. Mas também esse outro aqui é um compêndio, né? Ele junta alguns livros nele. São documentos sobre a música litúrgica. Então, ele junta vários documentos desde 1903 até 2003. Então, 100 anos de documentos para orientar, que foram utilizados, né, para orientar a igreja com relação a esse tema da liturgia e da música litúrgica, mais especificamente. Então, 100 anos de história de documentos da igreja resumidos neste livrinho aqui. E nós vamos citar alguns deles aqui durante a nossa apresentação. E esse daqui chama-se Gradual Romano, Graduale Romanum. Então, é a referência número 1 de música litúrgica. Essa daqui. Então, essa aqui é uma edição de 1974, está até bem conservada. Né? Então, gosto de trazer para mostrar, passar para vocês verem também. Então, ele é todo em latim, tudo em latim, tudo. Até as indicações, até as prescrições e tal. Depois desse, abaixo desse, tem um que se chama Graduale Simplex, ou Gradual Simples. Então, esse daqui é feito principalmente para coros mais especializados, mosteiros, coros principais de uma diocese, e devido à complexidade, à dificuldade que ele tem em boa parte dele. Tem coisas aqui que nós conseguimos cantar. No coro São Gregório nós cantamos alguns. E que provavelmente, exatamente, e que provavelmente vocês já conhecem, cantam até alguma coisa, né? A missa de Ângelo está aqui, tem todo o Kyriale aqui, que são 18 missas, enfim. Então, abaixo temos as partituras. Eu vou... Posso ir passando para vocês irem dando uma folhada por alto, assim? Só cuidado que é de 74. Abaixo desse, no segundo grau de referência, nós temos o Graduale Simples e depois as composições que forem aprovadas por cada conferência episcopal em cada país. Então essas são as 3 fontes de repertório litúrgico para nós. Tá bom? Essa daí é a principal e depois tem essas outras 2 abaixo. Eu trouxe também aqui um outro exemplo de possibilidade de uso de melodias. Então, esse aqui, então, em português, né? Então, ele é o coro da Abadia da Ressurreição, aqui, né, do Brasil. Eu esqueci de onde é. Ponta Grossa. Mato Grosso? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ah, Ponta Grossa. acho que é. Deixa eu ver. Esse nós usamos também, bastante. Vocês usam também? Pois é, exatamente, Ponta Grossa, isso Ponta mesmo. Grossa, né? Exatamente. Esse aqui é tem uma riqueza de melodias assim grandíssimas, né? Então, com os salmos que os monges usam para a recitação da liturgia das horas deles e também para Latim também ou português? Português. Esse aqui está todo em português, certo? Então, esse aqui como uma referência de melodias. Tem uma outra referência de melodias que eu acabei não trazendo, que é o livro de música da liturgia das horas. E por que eu estou fazendo isso, fazendo referência a esses livros de melodia? Porque eles têm melodias de salmos, que são o sumo, assim, da música a ser cantada na liturgia. Salmos. Nós temos a possibilidade em cada missa de cantar ao menos 3 ou 4 salmos.
normalmente a gente tem conhecimento de um só, que é O salmo o responsorial. salmo responsorial. Entrada, comunhão. Ou responsório, que é o outro nome da mesma parte da música. Pois é, então nós temos outras possibilidades. Então, independendo do grau da solenidade, ainda podemos ter até outras partes da missa, dependendo da solenidade que a gente está rezando. Certo? Então, só para vocês se familiarizarem um pouco com estas referências. Beleza? Vamos lá então. Elementos importantes sobre a formação do repertório litúrgico. Bom, uma citação aí da Mediator Dei, do Papa Pio XII, que é a Santa Missa. O augusto sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, o sumo sacerdote faz aquilo que uma vez fez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima. Então, o sumo sacerdote, né, que é nosso Senhor, no sacerdote, seu ministro, realiza o mesmo sacrifício augustíssimo da cruz, né, que atualiza para nós a nossa redenção. Então, a cada Santa Missa que nós participamos, não se trata de nós aí participarmos de algum tipo de teatro ou coisa parecida, ou coisa que seja como essa, não. É a própria atualização do sacrifício de Nosso Senhor diante dos nossos olhos. Então, o modo de nós participarmos do mistério da nossa salvação. Diante disso, é importante que a gente observe qual é a finalidade da liturgia e depois a finalidade da música sacra. Então, esse é o contexto em que nós entramos. Esse é o contexto. O contexto da atualização do mistério da nossa salvação. E que, portanto, essa celebração, já que realiza isso, precisa carregar esse mesmo Espírito. Carregar esse mesmo Espírito. Então, a finalidade da liturgia, conforme a Sacrosanto Concilium, né? Que está aqui dentro também, a Sacrosanto Concilium é um dos 16 documentos que foram publicados no Concílio Vaticano II. E certamente um dos mais importantes, se não o mais importante, é esse do Sacrosanto Concilium. Então, o que ele aponta para nós como sendo a finalidade da liturgia? Glória de Deus e santificação das almas. Glória de Deus e santificação das almas. Então, no mesmo movimento, nós glorificamos a Deus e a nossa alma é santificada ao mesmo tempo. A nossa alma só é realmente santificada se nós damos glória a Deus, como a gente reza no Salmo 113b. Né? Então, não a nós, Senhor, não a nós, a vós, porém, seja toda a glória. Não a nós. Inclusive, esses dias nós celebramos Santo, dia 31 de julho, Santo Inácio de Loyola, e tem aquele dito conhecido dele, né? Que motiva muito a sua vida, e também os jesuítas, que é tudo para a maior glória de Deus. Né? Tem os exercícios, ele é conhecido pelos exercícios espirituais, mas só essa motivação para tudo para a maior glória de Deus. Né? Então, não somente, bom, se o ato principal da nossa vida, que é o ato litúrgico, e entre os atos litúrgicos o mais excelente é a Santa Missa, se este ato maior da nossa vida tem essa motivação da glória de Deus e da nossa santificação, os demais atos da minha vida precisam acompanhar esse ato maior na sua motivação. Então, de modo que a motivação de tudo, de fundo que a gente faz, de tudo o que a gente faz, motivação de fundo é glória de Deus e santificação das almas. À medida que eu tenho essa motivação maior, eu sou santificado. Certo? Então, todo o serviço litúrgico, tudo o que a gente faz na Santa Missa, todas as equipes de serviço na liturgia, precisam ter essa mesma motivação em comum. E mesmo quem não está servindo, quem está ali como assistindo a Santa Missa ou participando, né? Depois a gente pode falar sobre esses dois termos. Gosto de falar sobre isso.
também eles precisam ter essa motivação. Só que cada serviço tem a sua finalidade específica. Cada um. Os coroinhas têm o seu, os ministros, etc. Os leitores, por aí vai. A sua finalidade específica. Pois a música litúrgica também tem uma finalidade específica, não é só. E os documentos definem isso. A música sacra visa dar mais eficácia aos textos litúrgicos, levando à oração. Dar mais eficácia aos textos litúrgicos. Ou seja, nós reconhecemos que o texto litúrgico por si só já tem uma eficácia. Se eu estou falando de dar mais eficácia com a música, significa que o texto sozinho já tem força. Como aquele versículo de Isaías que nos diz, né? Que a minha palavra não voltará para mim sem que dê o fruto que eu pretendi ao enviá-la. Assim como a chuva cai do céu e não volta para lá sem dar os seus frutos, enfim. A palavra de Deus, quando recitada, quando lida, ela tem a sua força. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas, se cantada, se bem cantada, ela tem a força de dar mais eficácia ainda. Eu gosto de fazer referência aqui àquela expressão que está aqui também na Instrução Geral do Missal Romano, que é comumente referida a Santo Agostinho, né? Na dúvida fala que é Santo Agostinho. Então, que é aquela... quem canta... Reza 2 vezes. Quem canta? Reza 2 vezes. Reza 2 vezes. Só que tem um detalhe que não é um detalhe que geralmente passa batido nessa citação. Que é quem canta bem reza 2 vezes. Está citado assim aqui. Quem canta bem reza 2 vezes. Certo? Quem canta bem. Isso, Maria. Quem reza quantas vezes? Só uma. Quem canta bem reza 2 vezes. e quem canta mal reza quantas? Negativo. Nenhuma. Atrapalha. Nenhuma e ainda Atrapalha os outros. o outro, certo? Fica nervoso. Então, Por isso que eu vocês fico calada. concordam com essa matemática aí? Concorda com essa matemática? Quem reza uma. Quem canta, reza 2. Canta bem. Canta bem, reza 2. E quem canta mal, Negativo. reza nenhuma. Atrapalha os outros. Provavelmente, e também vai ajudar. E Negativo. também vai atrapalhar o outro, certo? Penitência para os outros. Tem uma coisa que já é bom adiantar dentro desse cantar bem. Eu não lembro se tem isso exatamente nos slides, portanto vou falar logo. Então, quem canta bem reza 2 vezes. O que significa esse cantar bem? A primeira coisa, mais óbvia, que a gente pode dizer é da parte cantar bem, parte técnica, né? Afinação, técnica vocal, etc. Tudo que tem a ver com a técnica. O mínimo necessário, certo? O mínimo necessário, ao menos. Só que é só isso? Ou vocês diriam que tem alguma coisa a mais? Dentro desse contexto nosso de liturgia? Disposição subjetiva. Também, disposição. Né? Eu estar disposto a fazer bem isto. Tem que ser de acordo com a liturgia. Hã? Tem que ser de acordo com a liturgia. Exatamente. Então a gente pode falar dessa disposição aí, subjetiva sim, porque é o meu eu, a partir de princípios objetivos, no entanto, que são a obediência às leis litúrgicas da igreja, que tem um sentido de fundo, e aqui a gente vai investigar esse sentido, mas, veja, num primeiro momento, nós somos filhos da igreja, certo? Pode ser que a gente aprenda o porquê de muitas coisas que a gente faz. E certamente nós iremos morrer sem saber de tudo. Nós iremos morrer sem saber de todos os porquês. Vocês são quem que é pai e mãe? Pai, Pois mãe, é. avó, avó. Quando vocês dão uma ordem aos filhos de vocês, o que vocês querem? Que seja obedecida. Que seja obedecida, certo? Então, pode ser que ele aprenda de uma vez o sentido daquela ordem que você está dando, o bem daquilo. Pode ser que não. Né? Pode ser que vá demorar. Todos nós somos filhos. Então a gente sabe que tem muita coisa que a gente aprendeu o sentido delas depois de muito tempo, depois de adulto e ainda mais depois de serem pais e mães. Com certeza. Né? Depois de serem pais e mães. O que eu quero dizer é que, num primeiro lugar, obediência filial a Deus e à igreja. Portanto, e que, na verdade, a obediência a Deus
passa concretamente pela obediência aos legítimos pastores da igreja e tudo aquilo que é definido por ela. Então, qual que é a primeira atitude nossa? Saber o que está sendo ordenado. Depois, obedecer. Depois, investigar o sentido e me alimentar desse sentido. E me aprofundar nisso. Então, essa é a ordem de execução das coisas. Lembrem-se, é como vocês querem que aconteça na casa de vocês. Então, e que é justo e bom, é justo e bom, é digno e justo, ou como era antes no prefácio, é justo e necessário, enfim, como vocês quiserem, tudo isso. Muito bem. Eu estava falando do que significa esse cantar bem. Então, exige técnica, exige conhecimento litúrgico, exige espiritualidade verdadeira. Então, não basta ter a técnica, é um pressuposto também, mas não basta ter a técnica. É necessário ter o conhecimento litúrgico, objetivo do que a igreja pede para cada parte da Santa Missa, mas também a espiritualidade, que tem a ver com a minha disposição interior, como você disse. Adiantando uma coisa que eu gosto de juntar. Nós falamos aqui da finalidade específica da música, que é dar mais eficácia ao texto litúrgico. Ou seja, quem canta bem, reza 2 vezes, viu? Quase que eu esqueço. Quem canta bem, reza 2 vezes. Beleza, essa é a finalidade, dar mais eficácia. E como faz isso? Aqui no documento que se chama Musicam Sacram, é um dos principais documentos que nós temos com referência à música litúrgica. Musicam Sacram, ele é de 67, ou seja, pós-Vaticano II, e ele está valendo, entende? Ele está valendo, ele vigora enquanto instrução para a música litúrgica. E quando eu digo instrução, documento a ser obedecido, tem peso de lei para nós. E infelizmente ele é pouquíssimo conhecido, posso dizer, até nos seminários, no meio do povo, por consequência, enfim. Então ele é pouquíssimo conhecido. Eu vim conhecer esse documento, mas no final da formação somente. Então, aqui, uma das coisas que ele diz é que o ofício próprio da música litúrgica é revestir de adequadas melodias o texto litúrgico. Todas as palavras dessa definição têm importância. Então, revestir de adequadas melodias. O contrário também é verdadeiro. Existem melodias que não são adequadas ao texto litúrgico. Então, revestir de adequadas melodias ao texto. O texto litúrgico. E o que para nós é texto litúrgico? As partes cantadas que nós normalmente já conhecemos e tudo mais. Tudo mais. Antes mesmo do Pai Nosso, até o sinal da cruz que o padre faz, a bênção final, que também pode ser cantada. Então, praticamente tudo na missa pode ser cantado. É quase tudo mesmo. Quase tudo mesmo dá para ser cantado. Esses dias eu vi um vídeo e é sério mesmo. É sério. Não deve ser montagem, pareceu que não era inteligência artificial. De uma paróquia por aí, eu não faço ideia de onde, que até os avisos foram até os avisos foram... Se o Padre Eduardo fizer isso, a gente não sai daqui. Foram cantilados. Então assim, vocês chegaram a ver isso aí? Pois é, então você tem noção. Então a leitura pode ser cantada, Mandar a menina fazer. Karine. A oração eucarística. Vai ficar gravado aqui. Só que para que isso aconteça, é necessário uma adequada preparação. Então comecemos pelo básico, né? Comecemos pelo básico. Certo. Então, não esqueçamos essas duas coisas. Finalidade própria da música. Dar mais eficácia aos textos litúrgicos. Ofício próprio, junto dessa finalidade. Revestir de adequadas melodias o texto litúrgico. Que aponta para nós que existem melodias que não são adequadas para o texto litúrgico. E é o texto litúrgico. Não é nem o texto dos santos. Nesse livro aí, por exemplo, do gradual alemão, pode continuar mexendo. Ele tem raríssimas exceções de textos de santos. Raríssimas textos de santos. Então,
Santo Tomás é que entra aí, entendeu? É só um povo bem seleto que entra aí. Santo Tomás entra aí, se eu não me engano, 2 vezes, 1 ou 2 vezes, um negócio assim. Lá na Quinta-feira Santa, né? Não tem o canto de transladação do Santíssimo, a capela de reposição. Sim. Então é o hino Pão de Língua. É o Pão de Língua, né? Vamos todos louvar juntos, o Mistério de Amor, que foi traduzido assim para o português, né? Lá na Quinta-feira Santa. Então, só para dizer para vocês que poucos santos entram no rol de composições particulares, vamos dizer assim. Então, ele escreveu e entrou. Certo? Então, não entram nem os santos e muito menos, sei lá, poesias bonitas ou qualquer coisa do tipo assim. Beleza, essa aqui é uma parte interessante. Graus da participação cantada na missa. Então, também aqui no documento Musicam Sacram, nós temos os graus de participação cantada na missa, no número 27. Vamos lá. Parece um pouco chiclete. Isso aqui eu já falei. Participação cantada. Para a missa cantada e por razões pastorais propõe-se aqui vários graus de participação para que se torne mais fácil, conforme as possibilidades de cada assembleia, melhorar a celebração da missa por meio do canto. O uso desses graus de participação regular-se-á da maneira seguinte: o primeiro grau poderá utilizar-se só, o segundo e o terceiro. É uma coisa que a gente não precisa necessariamente ver agora. Mas eu vou pegar aqui o número 27 para citar esses graus de participação. Vamos lá. Pertencem ao primeiro grau. Tá. E aqui, conforme esses graus vão baixando, o grau de importância vai descendo um pouco. Entende? Então, sim, existem partes mais importantes do que outras na missa. A gente supõe isso, né? Pela estrutura que a missa tem. Como que ela vai chegando no ápice e depois ela vai se acomodando de novo à nossa realidade, nos preparando para voltar para a nossa realidade. A missa tem essa estrutura. Então, tem partes que são mais importantes que outras. Vamos, antes de dizer aqui os graus, o que vocês acham que é mais importante? O Glória ou o Santo? Rapaz. O santo. Hã? O santo. Está mais perto da consagração. O Santo. O Santo. O Glória ou o... Não, uma outra. O Santo ou a comunhão? De canto, os cantos. Os cantos. Hã? O santo. O Santo. O Santo também. O Pai Nosso ou o canto de entrada? Ai, não. É mais fácil. É mais fácil. Conseguiram intuir aqui uma coisa? Por exemplo, o Glória. Só para falar do Glória, né? O Santo tem em toda a missa. O Glória tem em toda a missa? Não. Não. Então, só para dar uma dica aqui. Mas vamos logo passar aqui para os graus de participação. Então, padre São que dizia que 3 todo graus de santo deveria ser participação. cantado. Vamos lá. Pode chegar à vontade. Primeiro grau. Olha as partes que pertencem ao primeiro grau. A saudação do sacerdote junto com a resposta do povo. Ou seja, tudo o que o padre faz e que o povo faz junto dele, primeiro grau. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Primeiro grau. Tudo o que o sacerdote faz com o povo junto, ou o sacerdote sozinho, primeiro grau. Na liturgia da palavra, a aclamação ao Evangelho. Na liturgia eucarística, a oração sobre as oblatas, sobre as oferendas. O prefácio com o diálogo e o santo. Viu? O prefácio não tem aquele... na verdade é justo e necessário e por aí vai, né? O diálogo e os santos. A doxologia final com a doxologia final da oração eucarística, então por Cristo, com Cristo e em Cristo. A oração dominical, ou seja, o Pai Nosso. A oração aquela, a paz do Senhor, que também pode ser cantada. A oração após a comunhão,
as fórmulas de despedida. Em resumo, todas as partes que o sacerdote faz sozinho ou junto com o povo, e essas outras, o Pai Nosso, e o Santo também, beleza? Isso aí são o que há de mais importante a ser cantado na missa, conforme esses graus de participação. Segundo grau, Kyrie, ou as outras formas ali de ato penitencial, né, a serem cantados, que são quatro fórmulas, quatro formas de ato penitencial. Então, Kyrie, glória e Cordeiro de Deus. O creio também faz parte do segundo grau. E as preces, as orações dos fiéis, também podem ser cantadas e fazem parte do segundo grau, ok? Mas o que a gente mais costuma utilizar são ato penitencial, glória, cordeiro e uma do primeiro grau, que é o santo. A gente costuma falar dessas quatro juntas, né? E pertencem ao terceiro grau. O canto nas procissões de entrada em comunhão, o canto após a leitura ou epístola. De que a gente está falando? Salmo responsorial. Exatamente, do Salmo responsorial. O Aleluia, antes do Evangelho. As leituras da Sagrada Escritura, a não ser que pareça mais oportuno proclamá-las sem as cantar. Certo? Então, mesmo em missas cantadas, em que nós utilizamos muitas partes cantadas, como essas que eu estou citando, pode-se omitir as leituras, porque exige um grau bem maior de preparação, mais pessoas saberem executar, e ainda não é a nossa realidade, né? Na maioria das paróquias. Eu ainda não conheço alguma que esteja fazendo isso por aí, não conheço alguma. A minha também não está. Certo? Então nós temos esses graus aí de participação. Já ouviram falar disso na vida de vocês? Então tá aí uma novidade, pelo menos uma novidade eu trouxe aqui hoje para vocês. Graus de participação da missa cantada, que mostra para nós o peso que cada uma dessas partes tem na Santa Missa. Qualidades da música litúrgica, da música sacra. Se eu não me engano, isso aqui está no documento Trale Soletitudine, que é do Papa Pio X. Do Papa Pio X, lá de 1903. Por que nós estamos citando Pio X em 1903? Porque São João Paulo II citou também em 2003. Então, mesmo que não tivesse feito, o documento é uma preciosidade. Então, esse documento de 1903, ele era instrutivo. Ele não é mais instrutivo. Ou seja, ele não tem mais força de guiar o nosso dia a dia conforme as suas prescrições para a missa, porque nós tivemos uma reforma litúrgica. Mas ele permanece vivo e ele é celebrado pelo Papa João Paulo II em 2003, num documento que chama Quirógrafo, né? Quirógrafo sobre a música litúrgica, que é um documento comemorativo desse lá de 1903. Então João Paulo II fica citando toda hora esse documento de lá de trás do Papa São Pio X. Então, essas três qualidades aqui são da liturgia e que devem passar para toda a celebração. Quais são essas qualidades? Santidade. A música deve refletir a sacralidade do momento litúrgico e também excluir tudo quanto há de profano. Isso aqui ficou faltando no texto. Excluir tudo quanto há de profano, que não seja misturadas motivações profanas nas letras das músicas, etc. Né? E em tudo aquilo que se faz na liturgia. Então é preciso lembrar que o que nós cantamos é santo, porque acompanha o texto litúrgico, que foi determinado pela Igreja e ordenado pelo próprio Deus, portanto. Então, precisa guardar essa qualidade, santidade. A outra qualidade, a segunda, beleza. A beleza da música eleva o espírito e conduz à oração, só que tem um elemento a mais que esse ainda, que é, quando fala da beleza, fala da delicadeza das formas. Essa é a expressão utilizada lá por São Pio X, da delicadeza das formas. Então, precisa ser verdadeira arte.
é o que ele dizia. Precisa ser verdadeira arte. Então, nós não fazemos coisa qualquer na liturgia. Então, precisa ser belo verdadeiramente. E a terceira qualidade parte dessas duas, santidade e beleza, que é universalidade. De modo que a música deve unir a Assembleia em um só coração e uma só voz. De modo a fazer com que todos nós nos sintamos em casa, em qualquer lugar que a gente esteja. Tem uma coisa importante sobre os documentos da igreja, que é assim, lógico, existem vários tipos de documentos da igreja e tem alguns que são regras para um lugar específico ou para um tempo em específico. Mas para esses documentos de maior importância da igreja, eles têm uma característica diferente. Eles precisam ser o mais universal possível. Ou seja, eles falam, o Papa, quando ele vai escrever, por exemplo, uma encíclica, ele sabe que não está falando só naquele ano e só para o povo ali de Roma. Ele fala para o mundo inteiro e para quantas épocas forem ler aquele documento. Então ele precisa ser o mais universal possível. Desse modo, a liturgia, ela precisa guardar essa característica também. Então, vamos dizer, né? Isso falando do Concílio Vaticano II, que é bem recente, né? Considerando a história da igreja, bem recente. Ele foi definido naquele tempo, mas nós aqui, 65 anos depois, estamos 60 anos depois, né? Estamos vivendo aquilo mesmo que foi definido lá. Enfim, por aí vai. Certo? Então precisa ser universal também. Participação ativa da Assembleia. Vamos lá. A participação ativa é fundamental para uma liturgia viva e vibrante. Eduquem-se também os fiéis no sentido de se unirem interiormente ao que cantam os ministros ou o coro, de modo que elevem os seus espíritos para Deus enquanto os escutam. Então, os fiéis precisam educar-se nesse sentido também. Vamos dizer, a tarefa de ensino, em primeiro lugar, da igreja, vem do magistério da igreja, ou seja, dos legítimos pastores da igreja. Mas essa tarefa de aprender, de educar-se, não se resume somente, não se guarda somente para os pastores da igreja, senão para todo o povo, todo mundo. De modo que todo mundo tem que ter acesso a esses conhecimentos, a essas realidades, né? E aí o que diz? No sentido de se unirem interiormente ao que cantam os ministros ou o coro, de modo que elevem os seus espíritos para Deus enquanto os escutam. Então, olha só, quando a gente fala de participação ativa, nós estamos falando só de cantar? Não. A participação ativa é principalmente interior. É principalmente interior. Então, é possível cantar coisas e essas coisas não entrarem em nós? É possível, não é? Sei lá, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui comum do dia a dia. A gente está escutando música no carro. Está lá a rádio ou aplicativo de música, qualquer coisa. Simplesmente aquela música está acompanhando o nosso dia, não necessariamente ela vai ser motivo de reflexão para mim. Eu estou só cantando da boca para fora. Quando nós falamos de participação ativa na música, de que modo nós podemos relacionar com a música? Falando dos nossos sentidos, até que ela venha interiormente também. Só cantando? Só que qual o sentido primeiro que a gente usa? Ouvindo. O primeiro sentido é a audição. Não é possível cantar sem antes ouvir. Não é possível falar sem ouvir, né? Não é possível falar sem ouvir. Então, a gente é criança, a gente não sabe falar. Primeiro a gente fica escutando até, e aí vai imitando. A gente vai imitando. Usando essa comparação, tal qual crianças, ontem, não sei. O Evangelho falava sobre as crianças, né? Deixar vir a minhas crianças no reino dos céus. O reino dos céus é como
acolher o reino dos céus, é preciso acolher o reino dos céus como uma criança, enfim. Pois então, isso também precisa se fazer concreto na liturgia, de modo que Deus nos mostra os louvores com que Ele quer ser cantado, Ele quer ser adorado, as músicas com que Ele quer ser adorado. Então Ele nos mostra isso, e nós como crianças vamos aprendendo. Nesse processo de aprendizagem, primeiro a escuta, depois a fala. Analogamente, primeiro a escuta, depois o canto. Depois o canto. Então, isso para dizer que, vamos fazer a leitura do seguinte, que já vai complementar o que eu estou dizendo. Sobre a participação da Assembleia. No entanto, alguns cânticos do povo, sobretudo se os fiéis não estão ainda suficientemente instruídos ou se empregam composições vocais a várias vozes, poderão confiar-se só ao coro, desde que não se exclua o povo das outras partes que lhe correspondem. Então, assim, povo, nem todo mundo precisa cantar tudo o tempo inteiro. Pode ser que vocês vejam formações que tenham coisas diferentes por aí, né? Mas, olha, eu estou citando aqui Musicam Sacram número 16. Ali no Musicam Sacram número 16, ele está dizendo que há a possibilidade de, em determinados momentos, na vida de uma comunidade, porque vocês sabem como é que é a vida de uma comunidade, é orgânica. Então, a gente vai aprendendo, errando, acertando, e descobre o que dá certo e tenta manter, descobre o que dá errado e tenta mudar. É assim, é uma vida orgânica, não é automático. Não é um automático. De modo que se a gente falou, bateu a lei aqui, e todo mundo vai executar igual, e na mesma velocidade, com a mesma adesão, não é assim. Inclusive, isso aqui está conforme a própria Sagrada Escritura, nos Salmos, chove de Salmos, 149, por exemplo, cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor um canto novo. Em algum momento o canto que agora é antigo foi novo, não é? Não é assim? O canto que hoje todo mundo conhece, em algum momento ele foi novo. E ele precisou ser aprendido também. Deste modo, povo, não tenhamos medo de seguir as orientações da igreja conforme esse espírito de novidade que o próprio Senhor traz para nós. Cantai ao Senhor um canto novo. E isso aqui é uma descoberta belíssima a se fazer. Quando nós obedecemos às leis litúrgicas da igreja, e especificamente com essa parte cantada, nós descobriremos o espírito da Sagrada Escritura e como ela pode me transformar ativamente. Tendo esta coragem de colocar os cânticos novos. Enfim. Então, o que está dizendo aqui? Que é possível que em algumas partes, sobretudo se os fiéis não estão ainda suficientemente instruídos ou se empregam em composições musicais a várias vozes, poderão confiar-se só ao coro, desde que não se exclua o povo das outras partes que lhe correspondem. O que significa essas outras partes que lhe correspondem? Principalmente vamos lá, lembra daqueles graus de participação cantada? Quais vocês acham que são os principais para o povo cantar? Primeiro grau, certo? Que participa junto com o padre, o santo, o Pai Nosso, o creio é do segundo grau. Mas, certo? O primeiro grau e o segundo grau. Lembra quais são as do terceiro grau? As do terceiro grau são leituras, entrada, ofertório, comunhão. Vamos lembrar os outros aqui? As leituras do salmo. O salmo responsorial, as leituras. Então, isso aqui são o terceiro grau. Quem é que faz a leitura? Uma pessoa só. Então, assim, não é o povo que vai fazer essa parte. Entendem? Então, o que ele está dizendo aqui? Tem uma outra parte que ele diz assim: não se exclua facilmente das outras partes do ordinário, que precisam ser cantadas. Ato penitencial, glória, santo e cordeiro. Essas que a gente está mais habituado no nosso dia a dia. Então, essas são as partes principais a serem cantadas. Até porque, vocês observaram ali nesse livro, no Gradual Romano,
os cânticos de uma missa mudam a cada semana ou a cada dia, dependendo da celebração, dependendo da importância da celebração. Então, hoje, por exemplo, nós celebramos Santa Dulce. Santa Dulce. Nós poderíamos ter pego para hoje o comum das virgens. O comum das Pegamos. virgens. Nós pagamos. Entende? Tá vendo? Se a gente celebra Santo Agostinho, o que a gente pode fazer? Duas coisas. Santo Agostinho, por exemplo. Doutor da igreja. Doutor da igreja. Se a gente achar o formulário também, 3 coisas, Santo Agostinho, vai. O comum dos santos. Comum dos santos, calma. Não, dos santos não. Comum dos pastores, porque ele é bispo. Comum dos doutores, porque ele é doutor. E o próprio. Ou seja, se tiver um próprio para ele, se tiver antífonas próprias para ele, a gente pode cantar também. Entende? Mas olha a beleza disso. Eu posso usar para Santo Afonso de Ligório, que é pastor, que é bispo. Santo Afonso foi esses dias. Bispo. O mesmo que eu usei para Santo Agostinho, que também é bispo. Ou seja, o comum dos pastores. Ou o próprio de cada um. Mas não deu tempo de pegar o próprio dele. O que eu posso fazer? Pego o comum dos pastores. E essas manhas, vamos chamar assim, a gente vai pegando com o passar do tempo no serviço que a gente vai fazendo. Dá trabalho? É claro que dá trabalho. É lógico que dá trabalho. Especialmente, eu diria assim, nos 2 primeiros anos. Nos 2 primeiros anos, porque a gente vai... Se a gente... Eu estou supondo aqui que a gente está partindo do zero. Talvez não seja o caso de vocês, mas só para colocar o caso mais difícil, vamos dizer assim. Não tenho nada de repertório litúrgico. Estou começando agora. Demos prioridade, mas o Mateus até me falou, né, que aqui já tem sido dado os passos com relação a essas partes que são principais a serem cantadas. Kyrie, Glória, Santo Cordeiro. Então já é um início maravilhoso, maravilhoso. É um início de trabalho muito bom. E depois a gente começar a passar para essas outras partes que são do 3º grau, né? Entrada, ofertório e comunhão. E entra junto aí o canto final também. O salmo responsorial também. E depois, junto com o padre da comunidade, caso seja possível, na realidade da comunidade, né? Porque tem padre que se aventura a aprender as partes cantadas do sacerdote. Eu nem trouxe o livro aqui. Ou trouxe? Não trouxe. As partes cantadas do sacerdote, porque agora tem em português e recentemente editado. Uma maravilha, e nós estamos aprendendo lá na paróquia. Enfim, depois pular para o 1º grau, eu diria assim, né? Primeiro 2, depois o 3, depois o 1, na ordem de execução. A questão da entrada, a antífona que a gente canta, Do dia. Sim. Seria 3º grau. Do 3º grau, exatamente. E entre os cantos do 3º grau, não sei se vai ser colocado aqui, eu não me lembro. Isso aqui, eu dei essa formação no tempo da Quaresma e fica isso como exemplo, né? Existem cantos que são próprios de cada tempo litúrgico, né? Então, a Quaresma não tem glória, não tem aleluia. Os cantos têm um espírito penitencial, de contrição. E outra coisa também, esse espírito, né, de conversão, como eu já falei. Ordinário da missa, ato penitencial e glória. Aí temos aquelas fórmulas, né? São 4 possibilidades de ato penitencial. Normalmente a gente usa 2 ou 3 no máximo. Já viram com aspersão? Quando tem um ato penitencial com aspersão, pode ser feito todo domingo, principalmente no tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa, que é o tempo batismal por excelência, né? Por isso pode ser feito, recomenda-se que se faça o batismo por aspersão, principalmente no tempo da Páscoa, mas pode ser feito todo domingo. Nunca tem. O santo, esse aqui eu já falei. Essas partes aqui. Perdão. Acho que é importante voltar no slide anterior, que isso é o que está escrito ali nos 2, que é uma coisa que a gente tem que deixar bem sim, claro. ok. É exatamente isso que eu ia falar, mas eu estava passando, mas não ia deixar passar não. Letra fiel ao texto do missal romano, aclamando a santidade de Deus, o Cordeiro. Letra fiel ao texto do missal romano, pedindo a misericórdia e a paz de Cristo. Essas duas coisas aqui,
também se refere, também tem que ter isso, né? Letra fiel ao texto original, ok? Então, a referência dessas partes da missa vai ser o texto litúrgico predestinado para ela, ok? Então, e olha, por exemplo, o ato penitencial me dá muitas possibilidades. Quando a gente usa aquelas aclamações que nós chamamos de troco, aquelas invocações. Senhor, que... Não tem? Tem piedade de nós, aí depois, Senhor, tem piedade de nós. Ou Kyrie eleison. Cristo, que... Não tem? Tem. Esta fórmula, que é a fórmula 3 do ato penitencial, esta é a fórmula 3 do ato penitencial, tem os seus textos para cada tempo litúrgico. Então, no tempo comum, temos 5 opções, não lembro, mas 5 pelo menos opções para o tempo comum. E eu posso usar o da Páscoa no tempo comum? Não. Posso? Não, já deu um bocado para o tempo comum para que eu... Quaresma, Advento, todos os tempos litúrgicos têm as suas próprias, se for usar isso daí. Mas tem aquelas outras fórmulas de ato penitencial. Ou seja, o que eu quero dizer? Que nós temos opção se o missal me der opção. Beleza? O Glória, eu tenho opção? Não, só a o Glória não glória. tem opção. Então eu tenho que usar o texto aprovado no missal em português. O Pai Nosso como é? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque no latim é assim. Qual que é o texto aprovado em português? Ofensas. Perdoai-nos As nossas ofensas. É. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos... Né? É. Então, o Pai Nosso. Não importa se o latim está dizendo devedores. A tradução é a que a gente usa no missal. Não temos autoridade de mudar isso. Tem uma reflexão que eu tenho feito ultimamente, que é a seguinte. Para falar um exemplo aqui de poder, o sacerdote. Mas em vários níveis pode-se falar disso. Basta falar de poder. Por exemplo, o sacerdote tem poder, não tem? É um sujeito poderoso. Por ele? Não, pela força divina que atua nele. Mas o que importa é que ele faz coisas em nome de Deus e são coisas extraordinárias. Perdoar pecados, trazer nosso Senhor para nós na Santa Missa, etc. Ele só pode realizar isso se for obediente. O nosso poder está em obedecer. O nosso poder está em obedecer. Eu tenho as opções que o missal me der. Se ele me der opções, eu tenho opções. Se ele não me der opções, eu não tenho opções. É assim. E se eu resolver fazer qualquer tipo de coisa ali na Santa Missa? Bom, se ao menos eu disser as palavras da consagração, a missa vai ser válida, né? Ou seja, celebrar. Existe o mínimo necessário para celebrar validamente, mas se eu for desobediente, eu faço com que o mínimo aconteça, só que eu corto muito da eficácia da Santa Missa por minha culpa. Assim, cada serviço. A música litúrgica, eu tenho falado ultimamente uma outra coisa também, pensado nisso. Tem 2 serviços na Santa Missa que são essenciais no sentido de que se eles não forem bem feitos, a missa não é bem vivida. Um é o padre, por óbvio, né? Então, o modo como ele reza a missa e a homilia que ele faz, etc. Certo? Um é o padre. Se ele começa a falar uma besteira, atrapalha a vida de todo mundo. Não só a missa, mas possivelmente a vida das pessoas. E a outra coisa, e o outro serviço litúrgico é quem são? O que vocês acham? Os músicos. Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande, um poder muito grande dado a nós, um poder grandíssimo. Se uma missa é bem cantada, isso tem o poder de, como diz ali a definição inicial, fazer com que os textos tenham mais eficácia. Se a gente faz mal o nosso serviço, a gente atrapalha muita gente, a começar por nós mesmos. Se uma leitura é mal feita, vamos dizer, a gente corrige aqui na nossa cabeça, né? O povo falou, eu vos exorto. Existe eu vos exorto? Não existe eu vos exorto. É eu vos exorto.
Ele falou Nabucodonosor. Eu vou corrigir na minha cabeça. Israel. Exodó. Israel. Exodó. Exodó é lasca. Esse ano lá no começo do tempo comum teve Braseiro Fumegante. Braseiro Fumegante. Esse eu vi na internet, de verdade. Brasileiro Fumegante. Então nós descobrimos que o brasileiro já estava no Gênesis. Lá, Abraão, já estava no Gênesis. Brasileiro Fumegante. Brasileiro Fumegante. Então o brasileiro é tão bom, tão, né, que ele já estava no Gênesis, o brasileiro Fumegante. Se uma leitura é mal feita, a gente corrige aqui na nossa cabeça, né? Eu folheto aqui, aí... Brasileiro Fumegante, não é? Brasileiro Fumegante. Beleza, e passa. Agora, se um salmo é mal feito, se o canto de entrada é mal feito, se o santo é mal feito, glória, dói. Vai dizer pouco, né? Enfim. Então são responsabilidades muito grandes. Por que a gente fala do texto litúrgico com referência ao missal? Para essas 4 partes da missa e também outras, né? Pai Nosso e tudo mais. Ao ordinário da missa. Porque eles fazem referência direta ao missal. Tem textos litúrgicos que não são missal? Tem? Tem. Me dê exemplos. Textos litúrgicos que não sejam missal. O lecionário. O lecionário. Todo ele, né? Tudo. Lecionário. O que mais? Evangeliário? Também, o evangeliário também. Rituais de bênção? Rituais de bênção. Que podem ser usados na missa, às vezes, dependendo da ocasião. Então, temos mais... E tem mais texto litúrgico que esse? Tem mais texto litúrgico que esse. Por exemplo, liturgia das horas. A liturgia das horas. Nós podemos usar os salmos e as antífonas da liturgia das horas. Seja para o canto de entrada, ofertório ou comunhão. Eles também são textos litúrgicos. Beleza? E tem uma outra possibilidade, que são os textos aprovados pela Conferência Episcopal. Então, na internet tem lá o binário litúrgico, eu preciso citar porque é a terceira forma e ela é válida no sentido de que é legítima, ela é aprovada. Então, os textos do inário aprovado pela conferência, no nosso caso, o CNBB. Podem ser usados? Podem. Com a devida, os textos antigos principalmente, né? Com o devido cuidado, porque tem muitas melodias que não são adequadas. Baião danado. E que precisam ser rearranjadas. Né? E tem alguns cantos que até a letra pode ser meio difícil de textos antigos. Ok? Então nada que estiver fora desses livros a gente pode cantar? Pois é. Vamos passar para onde está escrito isso. Eu vou inventar para você que eu estou inventando da cabeça. Tá. Cantos de entrada, ofertório, comunhão e final. De acordo com o tempo litúrgico, a liturgia, a solenidade e as antífonas. Podem ser cantados pela Assembleia, em conjunto com a Assembleia mais os cantores, ou apenas os cantores, dependendo daquilo que a gente falou lá anteriormente. Do grau de conhecimento litúrgico que o povo já tem, de conhecimento dos cantos que o povo já tem, etc. A letra, gradual romano ou gradual simplex. Gradual romano é isso daí. Ou gradual simplex. Padre, mas está em latim. O gradual simplex também está em latim. Mas hoje existem. Nós estamos num tempo em que, bendito seja Deus, nós temos muito recurso. E nós não temos desculpa para dizer não tem material mais. Ou não tem ninguém que ensine. Porque tem. Tem muita gente boa fazendo um trabalho excelente de ensino de música litúrgica na internet, né, com cursos vários e etc. Muitas horas de aulas. Só um asterisco. Nem tudo que a gente colocar na internet canto litúrgico, você botar lá no YouTube, canto litúrgico, vai ser exatamente canto litúrgico. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. 2 referências mínimas para nos basear: letra e forma. Letra. Qual que é a letra? O texto litúrgico aprovado para aquela parte. Beleza? O texto litúrgico aprovado para aquela parte. Pode ter opções? Às vezes sim. Olha aqui.
gradual romano ou gradual simplex. Então, pelo menos duas. O gradual romano é esse daí, o simplex é um outro, que inclusive está sendo feito um trabalho no Brasil de edição e tradução do gradual simples com adaptações das melodias originais para o português, que está sendo desenvolvido presente. Coloque na oração de vocês para daqui a uns 2 ou 3 anos eles serem publicados pela CNBB, porque existe essa possibilidade. E eu conheci pessoalmente o pessoal que trabalha nesse serviço lá em Campinas, que Campinas eu diria que é a principal referência de música litúrgica para nós hoje no Brasil. O coro da Diocese de Campinas, e o que eles têm feito lá, que é o professor Cleiton Dias, que inclusive foi responsável pelas melodias do Missal Romano, da terceira edição que nós estamos. Ou seja, o Missal que está aí, ele que fez as melodias. Eu conheci pessoalmente o Cleiton e vi um trabalho assim, absurdo de bonito que ele tem feito, né? Ele e os alunos dele. Então, gradual simplex, que tem em português essas coisas também. O que mais? Que tenham sido aprovados pela CNBB: Missal Romano, Liturgia das Horas, Lecionário, Gradual Romano, Gradual Simplex, Gradual Triplex, Ofertoriale, que não estão aqui. Ou seja, tem algumas opções, mas as principais a gente diria Gradual Romano, Gradual Simplex, mas principalmente o Simplex. Canto final. Demos referência às antífonas marianas, cantos em honra a Nossa Senhora, alguma coisa que respeite o tempo litúrgico, ou conforme a solenidade do dia. Por exemplo, o dia de São João Batista, lá na minha paróquia, nós cantávamos o hino de São João Batista. Por que no canto final o hino de São João Batista? Porque no começo tem uma antífona própria para aquele dia, que só pode ser cantada naquele dia. Então, dia 24 de junho. Tem uma antífona daquele dia, para aquele dia. E aí eu não vou usar na solenidade, entende? O peso que tem em cada coisa equivale, muitas dessas coisas, equivale a nós trocarmos as leituras. Imagina que o padre vai ficar fazendo a mesma homilia todo dia. Todo domingo ele fala a mesma coisa. Todo dia. É justo isso? Não, é necessário que a gente se aprofunde no que está sendo proposto para o dia, ou para o tempo, certo? E onde está isso que eu estou dizendo? Aqui, na instrução geral do Missal Romano. Como cântico de entrada, deixa eu ver que oração. Vocês me falam para parar se precisar parar. Como cântico de entrada e comunhão, pode utilizar-se a antífona indicada no gradual romano. E aqui nós vamos colocar o ofertório também, tá bom? É porque o ofertório ganha, depois da reforma, uma outra opção, que é nós utilizarmos melodias que sejam aprovadas lá pela conferência do país, no nosso caso a CNBB, que também que tratem daquele texto que é utilizado pelo Padre, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra. Isso daí também é um texto possível e tem muitas canções bonitas com esse conteúdo, mas eu diria, na medida do possível, nós nos aventurarmos para a antífona, que é a principal manifestação também na parte do ofertório, que tem aí, no gradual e romano. Para não dizer que eu estou inventando. No principal livro de música litúrgica da igreja, o canto de referência para o ofertório também são as antífonas. Pessoalmente falando, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo, uma dessas experiências de música litúrgica na minha vida. E vou dizer para vocês que é uma das músicas preferidas minhas, que é o canto de ofertório do Domingo de Ramos. Canto de ofertório do Domingo de Ramos. E que inclusive o nome da celebração é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Então tem essas duas realidades, né? A glorificação do Senhor e a sua humilhação na cruz. A segunda parte da missa, depois daquele início glorioso, com procissão e ramos e tal, nós vemos a paixão. Inclusive temos narração da paixão do Senhor no Domingo de Ramos, né? Aquela leitura imensa do Evangelho.
no ofertório, o que nós cantamos? Eu gosto de falar muito usar muito dessa música para falar do espírito do ofertório e especialmente nesse dia. No ofertório, nós temos o Salmo 69, se não me engano é o Salmo 69, que diz assim: o insulto me partiu o coração. O insulto me partiu o coração. Desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse, mas foi em vão. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Olha o espírito dessa celebração. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Ofereceram-me. Então, nosso Senhor esperava de nós frutos bons, a uva boa ou o vinho bom. O que veio? Vinagre. Foi-lhe oferecido fel, vinagre, na hora em que ele estava padecendo. Então, olha o espírito dessa celebração. Na hora do Senhor, na sua paixão, Ele esperava de nós fidelidade, estarmos com Ele, o amor, retribuição por aquilo que Ele fazia ali por nós. E o que Ele ganhou? Abandono, cruz, sofrimento, paixão, que é o espírito dessa celebração. Nós celebramos a paixão do Senhor ali no domingo de Ramos. Então, perceberam? E isso me moveu muito. Isso foi na minha primeira Semana Santa como padre. Estava lá em Planaltina celebrando. E aí o pessoal começou a cantar essa música, eu não conhecia ainda, era a minha primeira Semana Santa como padre. Eu não conhecia essa música e eles tocaram. E aí um chororô terrível. Eu falo rápido sobre isso porque é uma vergonha que eu passei um pouco mais. Isso na hora de incensar. Imagina aqui no ofertório e tudo mais. E na hora do incenso, porque a gente lembra da peste que a gente né, os pecados da gente, tudo mais, essas coisas. E aí eu tava dando a volta ali com incenso, de buiando e chorar, porque aquela celebração com o espírito verdadeiro dela entrou em mim de tal maneira que eu tomei consciência do que eu estava vivendo naquela celebração por meio daquela música. E veja, é algum tipo de canto genérico de ofertório? Não. Era a antífona daquele dia. Era o texto preparado para aquele dia. Nada poderia me colocar, nenhuma outra letra poderia me colocar tanto no espírito daquela celebração quanto aquele texto. Então, daí a importância de nós utilizarmos a forma certa. Inclusive, vocês viram aqui como é que é a melodia? Ela é uma melodia sofrida, é uma melodia sofrida. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Viu aí? O espírito que não tem como você não ser carregado para essa coisa se você estiver minimamente atento. Minimamente. É difícil não rezar. Você tem que estar muito disposto a não rezar. Assim, hoje eu não quero nem aí para isso que está acontecendo aqui. No domingo de Ramos. Beleza? Então aqui, ó. Tá aqui. Eita, tá aqui devagar. Entrada da comunhão pode utilizar-se na antífona indicada no gradual romano, com ou sem o salmo correspondente, ou a antífona do gradual simples, isso que eu falei, com o respectivo salmo, ou outro cântico apropriado, aprovado pela conferência episcopal. Pode ser cantado ou só pelo coro, ou pelo coro com o povo, ou por um cantor juntamente com o povo. Enfim, são várias as formas de se cantar. Distribuindo assim, vai o solista e o povo, o solista e o coro, entende? Então, o coro e a assembleia, por aí vai. Mas está aqui. Então,
tem muita iniciativa que se pretende litúrgica e até bota na capa de CD o canto litúrgico. Assim, eu fico um pouco triste, para dizer o mínimo, indignado, na verdade, com coisas como essas. Porque aqui precisa ser aprovado, assim, não dá para dizer que não está escrito. Então, certo. Se a antífona do ofertório não for cantada, pode-se omitir. Pós-comunhão. A referência para a pós-comunhão que ele nos dá é a seguinte: terminada a distribuição da comunhão, o sacerdote e os fiéis, conforme a oportunidade, oram alguns momentos em silêncio. Se quiser, também pode ser cantado por toda a comunidade um salmo ou um outro cântico de louvor ou um hino. E aqui, como referências para nós, tem coisas do missal e tem coisas que não estão no missal, mas estão em outros livros de cântico consagrados da igreja. Alma de Cristo, talvez conheça, bastante, né? a gente canta bastante. Português, o mesmo em latim. Tem aquela oração de Santo Inácio: tomai, Senhor, toda a minha liberdade inteira, minha vontade, pode ser cantada também. Adoro te devote, né? Que é um hino eucarístico de São Tomás de Aquino também. Adoro te devote. Lindo. Êxodo, Tis Memória, Ave Verum, também tem outras possibilidades, mas como diz aqui, salmos podem ser cantados, de louvor ou hinos que correspondam ao momento celebrado. Uma música, que a gente, por exemplo, conhece uma música que é Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. É essa daqui. Então, mas a gente não tem, eu acho que ela não foi aprovada pela conferência. Se a letra da música for baseada no hino, sim, mesmo que seja uma melodia de terceiro, pode ser executada, sim. Eu só relembro aquela referência que eu dei para vocês, né? É importante cuidar da letra e da forma. Então, na medida do possível, com relação a essas... Veja, essa é uma parte menos decisiva na missa, vamos colocar assim. Então, dá referência a esses cantos que tenham a letra mais fiel. Que inclusive tem esse texto no missal. Esse texto está lá no missal, nas orações de ação de graças após a missa. Tem alguns livrinhos de oração, de manual de oração, que tem também. Tem o Anima Christi, tem a oração a Jesus crucificado. Sim. E tem mais opções lá. Beleza? Então, tomar cuidado com a letra e com a forma. Não posso mais fazer. Gêneros e instrumentos da música sacra. Gregoriano, modelo de onde se extraem os elementos fundamentais que não devem faltar na música litúrgica. Primeiro, gênero de música litúrgica, referência. Segundo, polifonia. Mantém, né, aí a beleza e a harmonia das vozes. E depois, no terceiro lugar, o canto religioso popular. Esta é a nomenclatura utilizada por alguns documentos, canto religioso popular. Que principalmente fazem referência aí a cada país, né? E isso precisa ser regulado pelas conferências de cada país. Beleza. Mas uma coisa importante sobre isso. Vamos lá. Falando sobre essa parte, nós vamos falar das outras também. Olha bem, João Paulo II, 2003. Não. Quirógrafo sobre a música sacra. Número 11. Um dos números importantes desse documento. O século passado, com a renovação realizada pelo Concílio Vaticano II, conheceu um desenvolvimento especial do canto popular religioso, que é o que a gente está falando, do qual o Sacrosanto Concílio diz: promova-se com grande empenhamento o canto popular religioso para que os fiéis possam cantar, tanto nos exercícios de piedade como nos próprios atos litúrgicos. Então beleza, está falando que pode cantar também nos atos litúrgicos. Este canto apresenta-se conforme aquilo que a gente viu, né? Precisa ser aprovado, né? Este canto apresenta-se particularmente apto para a participação dos fiéis, não apenas nas práticas devocionais, segundo as normas e o que se determina nas rubricas, mas igualmente na própria liturgia. O canto popular, de fato, constitui um vínculo de unidade, uma expressão alegre da comunidade orante, promove a proclamação de uma única fé e dá às grandes assembleias litúrgicas uma incomparável e recolhida solenidade.
essa expressão é importante. Uma incomparável e recolhida solenidade. Recolhida solenidade. Então, assim, não sei se está escrito aqui conforme aos instrumentos, por exemplo, mas já falando dos instrumentos. A música sacra fala dos instrumentos como sendo os que podem ser adaptados, usados na liturgia. Ele diz assim, adaptados ou adaptáveis ao uso litúrgico. Adaptados ou adaptáveis. O que quer dizer que tem coisas que não são adaptáveis ao uso litúrgico. Então, aqui ele está dizendo uma incomparável e recolhida solenidade. No que diz isso, beleza. Considerou aqui essa terceira parte, que é o canto popular religioso. Mas aí vai fazer referência ao número 1, que é o gregoriano. No que diz respeito às composições musicais litúrgicas, faço minha a regra geral, ele bota aqui com aspas, para destacar, que São Pio X formulava com estes termos. Lembra que a gente falou de São Pio X no documento Tra Lei Solicitudine de 1903. E ele cita: uma composição para a igreja é tanto sacra e litúrgica, quanto mais se aproximar no andamento, inspiração e sabor da melodia gregoriana, e tanto menos digna do templo. Olha isso, são palavras duras. Tanto menos digna do templo, ou seja, de ser executada aqui dentro. Eu fico brigando lá com os músicos da igreja lá, às vezes, para passar som, eles ficam passando rock lá. Eles acham que eu não conheço. Eles acham que eu não conheço. Quando ele toca os solos lá de rock lá deles lá, acho que eu não sabe, acho que eu não sei o que ele está fazendo. Então, assim, é bom fazer isso? Tem que fazer? Claro que não, né? Então, assim, tanto menos digna do templo, quanto mais se reconhece disforme daquele modelo supremo. Não se trata, evidente, e aí a gente fala, vai fazer tudo igual, o gregoriano, eu tenho que fazer necessariamente em latim. Não se trata, evidentemente, de copiar o canto gregoriano, mas muito mais de considerar que as novas composições sejam absorvidas pelo mesmo espírito que suscitou e pouco a pouco modelou aquele canto. Então, precisa ser igual ao canto gregoriano, imitar o canto gregoriano? Não. Mas precisa partir dele como referência. No seu andamento, faz referência ao ritmo. Na sua inspiração, faz referência aos textos que ele utiliza. E no seu sabor, na espiritualidade que ele é envolvido. Andamento, inspiração e sabor. Então, assim, você pode não utilizar o canto gregoriano, talvez por algum motivo, porque não saiba ainda, ou por algum outro motivo. Mas ninguém tem a opção de não ter o canto gregoriano como referência. Ninguém tem a opção de não ter o canto gregoriano como referência. Ninguém. E de se inspirar nele para as composições que forem ser feitas. Certo? Isso aqui é uma referência muito importante. E eu encorajaria ainda mais vocês. Por que a gente se acostuma tanto, muitas vezes, a ir pelo mínimo? Eu não sei lá o canto gregoriano, o que eu posso fazer para me aproximar? Eu diria que para se aproximar, começa pelo básico, pelo simples. Cantar ali, talvez, em português, se você ainda não sabe o pronúncio de latim, ou não sabe. Mas começa pelo básico, fazendo bem o básico, mas não deixe de almejar coisas grandes. A igreja está apontando para nós, e o próprio documento do Concílio Vaticano II, o povo falou, muita gente utiliza de modo desonesto o Concílio Vaticano II como pretexto para cantar besteira, para cantar qualquer tipo de coisa indigna do templo, como está dizendo. Sendo que o Concílio Vaticano II disse que o canto gregoriano é o canto próprio da liturgia romana. O canto próprio do rito romano é o canto gregoriano. Se a gente não escutar canto, é o que o Delfim, né? O Delfim é o regente do coro lá de São Paulo. Na formação que ele deu aqui em Brasília, em fevereiro, ele disse assim pra gente: se a gente não for escutar canto gregoriano, o padre, na verdade, quem disse isso foi o padre Paulo, o padre Paulo Alves, que é da liturgia daqui da Diocese de Brasília, né? Ele falou
Se a gente não for escutar canto gregoriano nas igrejas, a gente vai escutar onde? Nas igrejas protestantes. E a gente canta as coisas protestantes, muita gente faz isso, né? Pega os cantos protestantes e traz para cá. Se a gente não for escutar o gregoriano aqui na igreja, nós vamos escutar onde? No bar? No elevador? Às vezes seja até mais provável, né? Vocês já foram numa Teresa Deli de hambúrguer lá em Taguatinga-Sul? Não. Já do lado, pois é até famoso, uma Teresa Deli lá, uma hamburgueria. Lá ele bota canto gregoriano. Mas na hamburgueria, e é muito bom, inclusive. A digestão deve ser muito boa. Ele é famoso, tal. Ele é famoso. Eu fui O lá. torcedor já sabe. Exatamente. Só que eu parei de ir lá porque é muito local. Não tem como voltar. Então assim, aí lá tem canto gregoriano. Ou seja, até numa hamburgueria tem, na igreja não, mas que tristeza, Ave Maria. Até na hamburgueria toca o canto gregoriano. Então, depois vocês vão lá e tiram a prova. E aí tem uma outra briga, Taguatinga-Sul, do lado da estação do metrô. E tem muita gente que diz assim, Tem um paciente tem uma lá do outra lado. briga, né? A briga do latim e do português. A briga do latim e do português. Eu penso assim, me dá tudo o que a igreja quer, o que a igreja aprova. Me dá tudo. Dá para cantar certo, bem em português? Depois passa para cá. Quero. Dá para cantar o canto gregoriano? Quero também. Me dá. É da igreja. É da igreja. É riqueza. É riqueza da minha mãe, igreja. Me dá. Traz para mim. Eu quero também. Para que ficar nessa briga de português e latim, gregoriano e a polifonia e tal? Eu tenho a preferência clara pelo gregoriano. Seja porque a igreja está apontando como o principal e o canto próprio da liturgia romana, seja porque eu estou aprendendo a admirá-lo e a executá-lo devagarinho, né? Então, eu tenho uma preferência clara. No entanto, lá na minha paróquia, o que a gente está tentando fazer? Antífonas, português, salmos. Ter os salmos aqui, ó, na mente e no coração. Aprofundar o sentido dos salmos. A gente gosta de dizer que Nossa Senhora observava todas aquelas coisas e guardava no coração. A gente gosta de dizer isso. Olha Nossa Senhora e cita Nossa Senhora, fica falando que ela guarda as coisas no coração. Cita São Lucas, né, no caso. Mas aí na hora da gente fazer na liturgia, a gente canta tudo menos a palavra de Deus. Inclusive com relação às antífonas, eu deixo aqui marcado aqui essa coisa do uso das antífonas. O que é preferível? Cantar um texto que fale da palavra de Deus, de alguma maneira, genérica, até poética, bonita talvez, ou cantar a própria palavra de Deus? Cantar a própria palavra de Deus é melhor. Cantar os salmos, os trechos do Evangelho que for destinado para a antífona daquele dia, sabe? Cantar as coisas próprias que foram destinadas para aquele dia, porque tem um sentido de estar lá. E se a gente ignora isso, poxa, é maldade, né? Assim, ou ignorância, ou qualquer coisa assim. Desperdício. Desperdício, obrigado. Desperdício. É como se eu quisesse mudar as leituras da Assunção de Nossa Senhora que nós vamos celebrar agora. Sabe? Então, se a gente perde a riqueza que foi destinada para aquela celebração. Mas assim, deixa eu só entender. Claro. Tem uma música que ela foi feita com as palavras do Evangelho, por exemplo. Ela também tem que estar aprovada pela CNBB. É o que diz Mas lá se tiver essa música e a tiver expressão a geral. antífona, prefere a antífona. Preferível a antífona. Preferível a antífona. Então, inclusive, existe essa possibilidade. Vocês vão ver que aí no gradual romano, lembra que a gente passou ali as opções de texto para a antífona? Então, gradual romano, gradual simplex, liturgia das horas, enfim. Existe a opção também, em alguns casos, de se utilizar a antífona do cântico evangélico que tem na liturgia das horas para a liturgia do dia. Então ela é possível de ser utilizada também. Tá? Geralmente se usa na comunhão. Tá? Então ela pode ser utilizada. É um texto litúrgico que vai nisso que você está falando. Ela tem o texto, um pedaço do evangelho do dia. E
é utilizada na comunhão. Então, viu que é como uma ressonância, existe essa possibilidade e existe a maneira melhor de fazer isso. Aí como é que faz? Pegando a antífona do cântico evangélico da liturgia das horas daquele dia e mesclando com o salmo proposto para aquela missa. Mesclando com o salmo proposto para aquele dia. Entende? Aí como é que a gente faz? Há um modo de antífona, ou é como se fosse, né, refrão e estrofes. Então, usa esse trecho, essa antífona, recita o salmo. Aí faz o salmo, ao modo de recitação. Por exemplo. Tem antífonas tipo também, melodias tipo, que a gente chama. São os modos. Que são os modos, são 8 modos, os gregorianos ou os modos gregos antigos, né? Que eles têm um espírito próprio. Então, a gente está acostumado mais com a música tonal hoje em dia, né? Que são os tons maiores e os tons menores. Só que havia essa distinção, e ainda há, né, essa distinção mais antiga e mantida pela igreja, principalmente no canto gregoriano, que são os modos. São 8 modos, ou seja, exprime com a maior vastidão a variedade dos humores humanos. Modo, né, em inglês é mood, né, que é humor, mood. Então, fala do espírito, do humor de cada uma daquelas construções melódicas que estão ali, e que se vocês pegarem aqui, ó, no livro, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Ó, tá vendo aqui? Sexto, aqui, sexto. Esse aqui é o sexto modo. Tá vendo? Sexto modo. Aqui, segundo modo. Viu aí? Então, cada cântico que tem aqui, ele tem a indicação do modo que ele foi escrito. Entende? E tem a ver com a letra. Então, acho que deu para responder. Sobre os instrumentos. O primeiro instrumento de todos, a voz. O primeiro instrumento de todos é a voz. Porque a voz carrega a palavra. Isso aqui é uma das coisas importantes para nós dizermos hoje. A música litúrgica é um serviço à palavra de Deus. Como eu disse há pouco, né? É melhor cantar a própria palavra de Deus do que cantar um outro texto que fale da palavra de Deus, por mais bonito que ele seja. Então, a voz é um instrumento também. Precisa ser colocado a serviço da palavra. Em primeiríssimo lugar, a palavra. Instrumentos da palavra. Em primeiro lugar, a voz. Depois, o órgão. O órgão é colocado como o principal. Ele, no documento Sacrosanto Contínuo, fala do seu resplendor, se não me engano, beleza e resplendor. Ele tem uma característica importante, que é a de acomodar bem os textos litúrgicos. Ele recebe o texto litúrgico nele. O órgão tem essa capacidade de gerar um preenchimento, né? Ele não quer muita atenção para ele, vamos dizer assim. Ele não precisa necessariamente fazer, pode-se fazer, em alguns casos, melodias mais trabalhadas e até, como diz, improvisações. Pode ser feita, né? Depois, vocês vejam os vídeos lá, bota lá, órgão, improvisação, catedral, como chama lá da França? Notre Dame, lá da França. Páscoa, um negócio assim. Aí você vai ver a improvisação no início de uma missa lá, como ele faz. Que é possível de ser feito no canto de entrada, por exemplo, da comunhão também. É um negócio absurdo, assim, maravilhoso, maravilhoso. Mas ele tem essa característica de acomodar o texto. Quando é que o texto, inclusive, quando existem essas improvisações, vocês vão perceber. Não está tendo um canto. Ele não fica competindo com a letra. Na hora que o canto vai começar, ele se adequa à melodia e acomoda a melodia. Recebe. Ele não fica chamando a atenção para ele de diversas outras maneiras. Inclusive, esse canto popular religioso, uma das atenções que o São Pio X chama a atenção, São Pio X ou lá mais para frente? Eu acho que é mais para frente. Porque são tantos documentos que tem hora que as informações começam a confundir na cabeça da gente. É preciso tomar cuidado com eles, porque os cantos populares, eles são inspirados
no que a gente faz normalmente em cada cultura, em cada país. E essas músicas outras foram criadas para quê? Para vários outros motivos, entre eles entretenimento, por exemplo. Né? Por exemplo, ele foi feito em primeiro plano, esses outros ritmos de cada país. Eles foram feitos em primeiro plano para a música litúrgica? Não foram feitos, então precisam ser purificados. É preciso tomar cuidado. Né? Então, é aquilo que eu disse, né? A gente não vai escutar o canto gregoriano por aí no barzinho. É justo que a gente não escute Bruno Marrone na igreja, né? Apesar de eu gostar de Bruno Marrone. Então é importante para nós na Santa Missa compreender o que é a Santa Missa, que a gente falou no começo, compreender a sua função, o que nós fazemos, o nosso serviço, a finalidade do nosso serviço, glória a Deus, santificação das almas, e o próprio da liturgia, o próprio da música, que é revestir de adequadas melodias o texto litúrgico e dar mais eficácia ao texto litúrgico. Estudar as técnicas do canto litúrgico, porque o canto litúrgico tem uma técnica própria. Por exemplo, que eu estava falando aqui das melodias. Os modos, né, a utilização dos modos gregorianos, que são a referência de melodia para nós. Exige uma técnica, um estudo para poder utilizá-los. E eles são o que há de mais excelente para ser utilizado em relação a melodias. Vocês já pararam para prestar atenção numa coisa. Tem melodias que, por mais que tenham floreios interessantes, e por mais que a voz de quem está executando seja realmente muito boa, no sentido técnico da coisa, alcance grandes alturas, ou seja, a textura vai em cima, vai embaixo, muitas dessas melodias não têm a força de grudar o texto no coração da gente. Tem salmos, não sei se já perceberam isso, acho que sim. Tem salmos responsoriais na missa aí, por exemplo, que ele passa e não ficou nada. Eu não consegui prender a minha atenção em nenhuma parte dos textos que foram cantados. Cantou, não mudou nada da letra, mas não ficou nada aqui. Então, a utilização dessas melodias que a igreja propõe, que são dos próprios modos, ou ao menos inspirados nos modos, são o melhor a ser utilizado para as melodias de salmo. O salmo responsorial, canto de entrada, canto de ofertório e também canto de comunhão. Porque eles têm esse poder de servir a palavra. Tem que ver aqui? Não. Depois, buscar aprofundamento espiritual e litúrgico, confissão, comunhão e vida de oração. Aquilo que a gente dizia sobre cantar bem, né? Cantar bem não se resume só à técnica, mas também precisa do conhecimento litúrgico e de uma espiritualidade, né? Um aprofundamento espiritual pessoal. Aqueles que realizam esse serviço para o meio da comunidade eclesial devem sempre levar em conta esse princípio importantíssimo. Em primeiro lugar, trata-se de um serviço, e por isso tem as características da gratuidade, devoção, do amor, do espírito, de sacrifício, como o Senhor ensina. A música litúrgica não deve apenas suscitar admiração, mas sobretudo participação e oração. Caso contrário, em vez de ser um serviço de louvor a Deus, torna-se um obstáculo para a oração autêntica. E de servo da liturgia, passa a ser a sua única protagonista. Isso não significa que a competência musical não deva ser respeitada. Pelo contrário, deve ser promovida e formada, para que possa se orientar decisivamente para a realização do seu fim autêntico. Então, povo, é muito importante para as nossas paróquias que a gente se dedique por fazer e fazer bem esse serviço. É importante demais. É importante demais. Pessoalmente falando, posso dar o testemunho para vocês de que é difícil. Eu sou padre. Sou eu que puxo na minha paróquia a liturgia. Sendo eu padre, é difícil. Eu posso imaginar, e eu sei, na verdade, como é difícil para muitos por aí, e aqui também, que querem fazer com cuidado o serviço, com mais obediência e se dedicarem mais. Mas vale a pena demais. Sabe,
eu sei que é difícil, mas eu não consigo voltar atrás. Não tem como voltar atrás, porque eu já começo a ver, inclusive lá na paróquia, os frutos da gente tentar acertar a coisa. Então, do povo chegar lá na paróquia e dizer, por exemplo, que gosta de ir para lá porque tem silêncio. Gosta de ir para lá porque consegue meditar os cantos que estão sendo cantados. Isso daí faz muita diferença. Certamente há resistência no começo, no meio e depois de muito tempo. Certamente haverá resistência. Mas é como diz aquela música que eu estava lembrando na homilia nesse final de semana do Monsenhor Jonas, né? Não dá mais para voltar, o mar é Deus e o barco sou eu, o fonte que me leva para frente é o amor de Deus. Não dá mais para voltar. Tendo conhecido o bem que faz a música litúrgica, a profundidade, a beleza, a teologia, a espiritualidade do canto gregoriano, não dá mais para voltar atrás. Não tem jeito. Não tem jeito. A emoção que dá de o povo cantar, por exemplo, junto lá o Pai Nosso. Em português, eu estou falando do Pai Nosso em português, com a melodia que está no missal. É inspirada na outra do latim. Pai Nosso que estás no céu. Cleiton que fez, né? O Cleiton fez. O A gente canta aqui e o povo canta ali. Então, assim, ainda que bonito, no primeiro né? momento o povo não cante tudo, mas aos poucos eles vão pegando. É aquilo que a gente falou. O canto novo, o canto que hoje é antigo e conhecido, um dia ele foi novo. Ora, não é óbvio? Um dia ele foi novo. Então, além do que, os livros litúrgicos nos indicam liturgias próprias para dias específicos, e principalmente em solenidade. Domingo agora vai ser que celebração? Assunção, né? Porque é dia 15, mas passa para o domingo seguinte no Brasil. Que domingo do tempo comum seria? 20º. Seria o 20º. Aí eu chego no domingo e canto o 20º domingo, é isso? Tá certo? Não. Eu cantar o 20º domingo do tempo comum? Mas não bateu no dia? E deixar de cantar a Assunção? É isso que vai fazer? Deixar de cantar as melodias que foram propostos, os textos que foram propostos para aquele dia e só para aquele dia, no ano. Então, assim, é uma riqueza profundíssima que eu aconselho a vocês, né? A buscarem e, enfim, coragem de vocês a isso. E terminei, porque eu já falei demais. Alguma consideração, pergunta, alguma coisa? Essas foram as referências que a gente utilizou nesses slides, né? Beleza? Então... Fazer só mais uma, eu acho que eu vou falar até besteira, mas é porque assim, você estava falando que vai indo para o ápice da missa e aí o grau de importância vai indo junto do 1, 2 e 3, né? Só que o ápice não é a comunhão? Não. E ele Consagração. É a consagração? O momento da comunhão, até ele é uma descida de Deus em relação a nós. Até visivelmente falando. De onde vem o alimento? Do altar. Ele desce para nós. Então, no Evangelho desse domingo, o Senhor falando que o Filho do Homem passará e servirá, o noivo, né? Servirá aos seus convidados, todos aqueles que estavam preparados. O Filho do Homem mesmo irá servir, e é exatamente isso que acontece na própria Santa Missa. Então, depois de ele realizar o seu sacrifício, ele vem em direção a nós. Então, faz esse sentido de descida, até visivelmente falando, porque vem de cima do altar e vem em nossa direção. Então, o que a gente estava falando dos graus da música litúrgica, eles estão espalhados na missa. Não significa exatamente que 3, 2, 1. segue exatamente o mesmo movimento da missa, eles estão espalhados. Por exemplo, a gente falou do primeiro grau, que são as partes do sacerdote com o povo, ou seja, tudo que o padre pode cantar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu não lembro como é que está exatamente a melodia, tem que ensaiar mais. Mas tem lá para ser cantada. Até o Ide em Paz, os seus acompanha. Tudo, quase tudo, dá para ser cantado. Certo? Então, beleza. O cordeiro, no caso quando a gente canta o cordeiro, porque vem o santo antes, mas o santo é mais importante por conta em relação ao cordeiro. O santo,
em relação ao Cordeiro e várias outras partes. O santo está no mesmo grau de importância do Pai Nosso, na Santa Missa. Então, um sinal disso é que ele tem em toda a Santa Missa. Não importa o tempo litúrgico, ele tem em toda a Santa Missa. O Cordeiro também. Mas, veja, tem coisas que... isso aqui é uma outra coisa que tem aqui na Instrução Geral do Missal Romano. Tem ritos que acontecem concomitantemente a outros na missa, não é? Por exemplo, o canto de entrada está acontecendo enquanto o quê? Enquanto tem a procissão de entrada. Se não tiver canto de entrada, o que acontece? Se não tiver canto na missa, missa sem música, o que acontece? O padre entra de qualquer jeito, entra sem canto, tem que entrar, tem a procissão. A procissão vai ter, isso é certo. O canto pode não ter, mas a procissão é certo que vai ter. A procissão de ofertório, que pode ter também, ela nem é obrigatória, né? Pode ter. O que está acontecendo? Está acontecendo uma procissão e o canto que a acompanha. Mas o que é mais importante? O ofertório que o padre está rezando lá no altar ou o canto que está sendo feito? Rezando. O ofertório que está sendo realizado. Agora, na hora do santo, está acontecendo alguma coisa? É a mesma coisa. Está todo mundo naquele mesmo rito, entendeu? Proclamando aquela oração. E o Cordeiro? O que é mais importante na hora do Cordeiro? A oração que o padre está rezando no altar. Então, tanto é que são duas orações concomitantes. O padre está dizendo, pelo mistério desta água e deste vinho, não, isso aí é no ofertório. A gente sabe de quais essas orações, mas na hora que precisa falar... Tem que ser na sequência. Ela nem o ritmo. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos faça participar. Meu Deus do céu, Ave Maria. O resto toda missa na hora de falar. Mas entendemos. Então o padre está fazendo essa oração e o povo está fazendo o quê? O Cordeiro de Deus retirar do pecado cantado ou rezado. Cantado ou rezado. Né? Se ele não for cantado, ele deve ser rezado. Então não é que a gente vai omitir, não pode omitir. Isso não omite. Mas se ele não for cantado, ele é feito rezado. Então tem coisas na missa que a gente para fazer aquilo. Então o santo é um desses, o Pai Nosso é um desses, o Glória é um desses e tal. Mas tem outros que a gente faz concomitantemente. Porque tem muitas coisas que acontecem ali no altar que como a gente não participa tanto, né? Então às vezes elas passam despercebidas. Assim. Exatamente. Porque na Poder de Deus aí está todo mundo rezando ou cantando o Cordeiro e às vezes não presta atenção no que realmente está acontecendo. Sim. Porque ele reza baixinho, só para ele. Exatamente, são as orações secretas. Daí a importância da gente se formar. Para eu saber o que o Pai está rezando. Mesmo sem eu rezar junto com ele. Mesmo sem eu ouvir. E onde é que acontece isso? Fora da missa. Nós chamamos orações secretas? Orações secretas. Mas eu sabia que elas Essas que são feitas no segredo, em silêncio, né? Mas a gente escuta, se eu quiser. Não é secreta no sentido de proibida. É só assim, é porque ele faz. As rubricas do missal A gente pode saber, né? Não tem esse problema. As rubricas do missal são claras nesse sentido. Elas falam assim, de voz alta ou viva voz, um negócio assim na hora que é para falar. Na consagração ainda mais ele deixa claro. Ou seja, de modo audível. É para escutar. Nas outras, o missal diz em silêncio. Ou seja, o padre não precisa falar, na verdade não é para falar. Em silêncio, reza 2 pontos. Tá aqui. Entendeu? Então o missal deixa bem claro a hora de fazer uma e a hora de fazer a outra. Mas são secretas não no sentido que não é pra gente saber. É só porque ele faz em silêncio. É passado de padre para padre, de geração em geração. Mas pra nós Dois também. negócios. A gente precisa descobrir onde é que a gente descobre isso. Fora da missa, estudando. Fulminado, porque seria pensando que o Cordeiro não é certo ali da consagração, então aí detalhe. Beleza? Então é isso, povo. Agora eu terminei. Se tiverem alguma. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Depois eu vou caçar lá umas referências de links, de coisa no
seja de sites que tem um povo fazendo um trabalho muito bom, há já um tempo, graças a Deus, de preparar missas assim, entendeu? Então, 19º domingo, tempo comum, Assunção de Nossa Senhora, tá lá, opções de missas. Aqui do gradual romano, do gradual simples, do cântico, do Inário. aprovado pelo Inário, ou seja, tem uma galera que está fazendo esse serviço. Sim. Partitura, cifra, áudio, vídeo, aula, tem um bocado de coisa. É. Então, assim, nós não estamos sozinhos. Não tem desculpa de faltar material. Mas é isso, Vou passar Pedro. esses links lá para vocês. Depois E esse material aqui da aula o senhor vai passar também? Também posso passar. Eu gravei tudo, mas eu vou mandar isso pra vocês também.